Hello, everybody! Quando nos deparamos com um texto gigante na nossa frente, já dá um pânico, né? Aquele monte de frases, aquele monte de palavras que eu não sei nada, né? Já entra em pânico. Mas o que a gente pode pensar? Um texto nada mais é do que várias frases. E as frases em inglês, elas tendem a ter um padrão. Então, se a gente ter familiaridade com esse padrão, se a gente conseguir compreender como é que funciona a língua, fica muito mais fácil. A gente tenta ler assim uma frase até o ponto, depois a gente lê outra frase até o ponto, e assim a gente vai indo para conseguir interpretar esse texto. Aqui eu sinalizei duas frases que eu retirei do texto para que a gente possa estudar elas um pouquinho melhor. Por exemplo, esta aqui, ó. Human social organization is something necessary. Por que eu botei em cores aqui? Porque é o seguinte, essa parte em amarelo nada mais é do que o sujeito. Eu estava pensando que sujeito tinha que ser um nome, né? Mas assim, o sujeito pode ser várias coisas. Depois eu vou entrar mais em detalhes com você sobre isso. Mas então, assim, a gente tem um sujeito um pouquinho grandinho, né? Human Social Organization, ou seja, o núcleo do sujeito, na verdade, é organização. E essa organização é humana e social. Mas, enfim, essa parte pintada em amarela é o sujeito. Depois, em rosa, nós temos o quê? O verbo. Neste caso, é o verbo to be, certo? Que é o primeiro verbo que a gente aprende na escola. Então, essa organização é, então, um complemento. Algo necessário. Não importa o tamanho da frase que eu vou ter, basicamente 95% das frases em inglês, elas vão seguir este padrão de sujeito, verbo, complemento, tá? Às vezes o sujeito pode ser maior, às vezes o complemento pode ser 2 linhas, mas segue este padrão de sujeito, verbo e complemento. Analisando essa outra frase retirada do mesmo texto, nós temos de novo aqui, ó, o sujeito, podem ver que é bem menor. This, né? O this, em amarelo, é o sujeito. Isto, né? Is, de novo, temos o verbo to be. Isto é. E o complemento, que é um pouquinho maior aqui. What civilization means. Então, isto é o que civilização significa. Tá? Então, aqui nós temos um complemento um pouquinho maior, o sujeito menor. Então, vocês podem ver que varia, né? O sujeito pode ser maior ou menor, o complemento pode ser menor ou maior, mas assim dá para a gente compreender que as frases basicamente seguem este padrão. Uma vez eu tendo isso em mente, de que temos um padrão a ser estudado, eu vou diluir aqui as partes, tá? Sujeito. O nosso sujeito da frase em inglês, ele pode ser definido como um substantivo próprio. Por exemplo, The Eiffel Tower, né? A Torre Eiffel. Ou John, um nome masculino. O que mais que pode ser o nosso sujeito? Substantivos comuns, the ball, a bola, the apartment, o apartamento. Como sujeito, eu também posso ter pronomes demonstrativos, como a gente viu na frase anterior, this, né? This, that, these, those. Ou também o mais comum, que é o sujeito em forma de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais eu vou explorar com vocês logo aqui, no próximo slide. Então, o primeiro pronome pessoal é o I. O que quer dizer esse I? Eu. You, tu, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. Antigamente se falava em utilizar o it para objetos e coisas. Continua sendo assim, né? Mas a gente pode definir como ele e ela no sentido de ele, o calçado está no meio do caminho, ela, a mesa é grande. Mas o it, ele tem um papel muito maior do que este, que é de ocupar um sujeito quando a minha frase não tem um sujeito. Tá? Por exemplo, assim, ó, se a gente pensar em escrever assim, é de manhã. Em português, a gente está começando essa frase com o verbo é. Em inglês, esse é seria is. Mas eu não posso começar uma frase is morning.
né? Por que não? Porque a gente tem este padrão que eu falei para vocês de sujeito, verbo, complemento. Tá, mas eu quero falar isso, é de manhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o it antes do is. Eu vou ter que ter alguém ocupando a posição de sujeito. No caso, o it. Ficaria, então, it is morning. It is morning. Temos também o you, que é igual o outro ali, só que vocês, plural. We, nós. They, eles ou elas. E aqui o eles ou elas se refere tanto a pessoas, eles, um menino e uma menina, dois meninos, duas meninas, duas coisas, duas mesas, dois cachorros, três controles remotos, tudo isso se engloba dentro do they, eles. Porque aqui, anteriormente, né, eu tenho o he e o she, que é ele e ela para pessoas, e o it mais para coisas, então, né? Mas o they engloba tudo, engloba masculino, feminino e objetos. Verbos. Então, nós vimos já que os nossos sujeitos podem ser aquelas 4 categorias ali. Uma vez que eu tenha estudado esses sujeitos, eu vou ter que estudar os verbos. Em inglês, nós basicamente temos 12 tempos verbais. Então, eu apresento aqui para vocês essa tabela que mostra o tempo verbal, o nome desse tempo verbal e um exemplo neste tempo verbal. Aqui é só um esboço de tudo que a gente tem, né? A intenção é que a gente possa fazer vídeos mais adiante explicando detalhadamente cada um desses tempos verbais. Tá? Então, aqui nós temos um presente simples. He writes a letter. Presente contínuo. They are washing shirts. Presente perfeito simples. She has washed the car. Presente perfeito contínuo. They have been living in the same house for years. Passado simples. They saw a joker. Passado contínuo. She was eating the meal. Passado perfeito simples, he had bought a car. Passado perfeito contínuo, they had been studying for hours when the dog ran away. Futuro simples, she will write a story. Futuro contínuo, he will be doing his task when you get home. Futuro perfeito simples, he will have finished the task. Futuro perfeito contínuo, they will have been working for a year in the company by December. Vocês podem ver, então, que aqui temos um exemplo de cada um deles, que estes nomes podem parecer difíceis, né, a princípio. Então, o que é um presente simples, o que é um presente contínuo, mas faremos vídeos explicando cada um deles mais para frente, certo? Além desses 12 tempos verbais que nós temos aqui, que são a base do inglês, nós temos também aqueles verbos que nós chamamos de modais, tá? São eles, então, o verbo will, would, should, can, could, may, might, shall, must. Ok, então, uma vez visto os tempos verbais que nós temos no inglês, vamos nos focar então no nosso complemento. O que são os complementos dessas frases? Nós temos então pronomes objetos, por exemplo, I like him, eu gosto dele. Este dele é o him, é um pronome objeto, ele vem depois do verbo. Eu também posso ter um substantivo, a car, the list, por exemplo, I bought a car. Eu comprei um carro. Este um carro é um substantivo que está vindo depois do verbo e ele está servindo como um complemento da minha frase. Adjetivos também, principalmente depois do verbo to be. This is necessary. She is beautiful. Né? Ela é bonita, isto é necessário. Então, também temos adjetivos depois dos verbos. Ok? Então, aqui eu dou alguns exemplos para vocês ainda. Ó, water is necessary. Uma frase bem curta, sujeito curto, verbo curto, complemento curto. Já aqui eu tenho um complemento um pouquinho mais longo. Ó. Water is necessary for all human beings in order to cultivate food and keep their hydration. Vocês estão vendo que tudo isso é uma coisa gigante
que eu englobo dentro daquele meu padrão de complemento. Então, esse complemento ele pode ser uma palavra apenas, ou ele pode ser uma frase praticamente inteira, né? Uma linha inteira, certo? Aqui, my mother drinks water every day. Então, vocês viram ali nos primeiros exemplos, water como sujeito. Aqui nós estamos vendo water como complemento, porque ele é um substantivo comum. E então, gente, não foi nem um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Vocês viram que quando a gente pega parte por parte, não fica tão difícil de compreender, né? Então, assim, eu sugiro para vocês que vocês peguem como prática de melhora de inglês, né? Para vocês treinarem, praticarem, pegar alguns parágrafos de alguns textos que fazem parte do dia a dia de vocês mesmo. Se está na faculdade, pegar um artigo, se está no trabalho, pegar de repente um manual, algum contrato do cliente que esteja em inglês, para tentar compreender isso, né? Essa estrutura de sujeito, verbo, complemento. Claro que isso eu estou sugerindo para vocês como uma técnica de estudo, porque se a gente está fazendo uma prova de proficiência de mestrado, doutorado, um Enem, um vestibular da vida, não é assim que vai funcionar, né? Quando a gente tem esse tipo de teste, a gente tem que focar no que é realmente importante, direto ao assunto, não dá para ficar traduzindo frase por frase, né? O que eu estou sugerindo aqui para vocês é uma prática de estudo, tá? Não estou dizendo que é assim que a gente deve interpretar um texto, compreender um texto. O que eu quero dizer é, vamos praticar, vamos compreender, vamos ver se vocês conseguem entender o que é um sujeito, o que é o verbo, o que é complemento. E uma vez que encontre esse verbo, será que esse verbo está no presente, no passado, no futuro? Que tempo verbal é esse? Tá? Então, aqui o objetivo deste canal vai ser explorar todos esses tempos verbais com vocês. Tá? Nós vamos ver todos os tipos de tempos verbais, daí vocês vão poder reconhecer nos textos que vocês leem no dia a dia se é presente, se é passado, se é futuro, qual é o tempo verbal, tá? Então fica a dica, peguem algum parágrafo pequeno do cotidiano de vocês e tentem aplicar essa regra de sujeito, verbo e complemento, tá? E depois me conta aqui como é que foi.